Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Está chegando no final de 2021, final de dezembro, a gente tem um pouquinho menos de 2 semanas de trading day, se você considerar os feriados, Natal, Ano Novo. Aí a gente passou por uma semana bastante conturbada. Essa semana que terminou, a gente teve o final da reunião do FOMC, do Federal Reserve, sem nenhuma surpresa, o que a gente esperava que acontecesse. As más notícias das últimas semanas já estavam priced in, então no final do pronunciamento do Jerome Powell, na verdade até antes disso, a gente viu um rally, o mercado subiu assim abruptamente na quarta-feira no final do dia. A gente acabou fazendo uma conexão com o nosso grupo do Discord, entramos em vários day trades só por causa daquele momento, foi ótimo. E na quinta e sexta o mercado começou a ficar chop, começou a cair. Então qual é a nossa expectativa de agora em diante? Nessas 2 semanas eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Nos últimos vídeos eu tenho falado constantemente sobre o Santa Rally, eu já expliquei para vocês o que é, mas se você não assistiu, existe uma tendência que tem acontecido nos últimos mais de 23 anos, que tem sido bastante consistente, a gente usa dados, Larry Williams, que é um grande analista, eu sou super fã dele, e eu trouxe esse vídeo para vocês, no último vídeo, eu trouxe esses dados para vocês, porque o que acontece, geralmente, historicamente, lembre-se sempre que o que aconteceu no passado não é garantido que vai acontecer no futuro, mas é sempre bom você ter uma referência extra. O que eu vejo muito comumente, principalmente no Brasil, e eu juro para vocês que quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção do que as pessoas faziam em relação ao mercado financeiro no Brasil, eu moro aqui nos Estados Unidos há muitos anos, e eu já faço isso de investimento e trading também há muitos anos. Eu fiquei um pouco surpreso, porque eu vejo que existe uma tendência, me parece, pelo menos na minha experiência limitada de assistir o que passa no Brasil em relação a isso, uma tendência assim de usar análise gráfica, análise técnica como se fosse o único ponto de referência. Eu não sou contra análise técnica de maneira nenhuma, eu uso todo dia, o meu trabalho, isso que eu faço trade todo dia, mas eu nunca considerei a análise técnica um fim em si mesmo. Você precisa de outros elementos para você poder determinar o seu trade, o seu investimento no long term. E esse dado histórico é um dado interessantíssimo, eu tenho usado, e a gente tem usado no nosso grupo já há pelo menos eu tenho usado bastante tempo, em relação principalmente ao meado, a setembro e outubro. Eu botei esse gráfico para vocês, eu vou colocar de novo, a gente usou esse gráfico e aconteceu exatamente isso, e o mais impressionante é que geralmente perto do dia 17 de setembro o mercado dá uma caída abrupta, e depois no meado de outubro ele começa a subir, esse gráfico mostra isso e o que aconteceu no passado. Mas a referência histórica que a gente tem para dezembro é que no final, nos últimos dias de dezembro, e especialmente, preste bem atenção nisso, especialmente nos sétimos últimos trading days do mês de dezembro, a gente tem um rally com esses números que eu coloquei em highlight para vocês entenderem porque é a nossa expectativa em relação a isso. Obviamente que a gente está vivendo um ano atípico, a gente tem Omicron, começou a ser mais uma vez o assunto que está na mídia, o número de países, o número de casos aqui nos Estados Unidos e por todos os lugares tem sido muito alto e tem subido diariamente. Obviamente que a letalidade do Omicron parece não existir tanto. A gente tem um número de casos fatais. Eu digo isso não só como trader, mas como ser humano. Obviamente que a gente não quer que ninguém passe por essa doença terrível. Mas me parece que é um pouco mais mild. Então, obviamente que eu estou falando para vocês esses dados históricos que você pode ter nessas próximas 2 semanas. Algum tipo de notícia externa relacionada com Covid ou relacionada com qualquer outra coisa que pode derail, pode sair tudo dos trilhos. Mas de qualquer maneira eu queria trazer esse dado para vocês, porque olha mais uma vez esse gráfico e olha o padrão de trade que acontece nos últimos dias de dezembro. Então é interessante notar que tanto nesse gráfico quanto nesse spreadsheet, eu coloquei highlight aí em vermelho para vocês verem os últimos 7 dias de dezembro, principalmente a partir agora do dia 20, dia 20, 21, você tem uma porcentagem de dias, esse que o gráfico, que esse spreadsheet está mostrando, os dias, ele mostra o ano inteiro, que o S&P 500, um dos índices nossos aqui, que tem mais das 500 maiores, um pouquinho mais de 500 maiores empresas por market cap, que dias que eles fecharam, terminaram um dia
mais alto do que eles começaram. Então é isso que esse diagrama está mostrando. Então você nota mais uma vez que os últimos 7 dias são dias que eles têm um padrão que está sendo seguido há mais ou menos 23, vai ser o 24º ano. Desses 24 anos parece que só um que isso não aconteceu. Obviamente a razão disso, para ficar bem claro, pessoal, isso não é garantido que vai acontecer no futuro. A gente tem esse risco real do Omicron, que a gente tem que estar de olho, a gente vai estar de olho observando o que vai acontecer nos próximos dias. Então amanhã, segunda-feira, dia 20, eu vou estar olhando com muito, muito carinho a Micron, o símbolo está aqui em cima. A gente tem trade da Micron também regularmente, eles estão no setor de tecnologia, de semicondutores. É uma empresa promissora, uma empresa que tem muito potencial bullish. Eu, inclusive, tenho no meu portfólio de long term. Eles vão estar declarando earnings amanhã. Eu acredito que tem um potencial bullish muito grande para amanhã e o resultado ser positivo. Vou estar pesquisando mais amanhã. Obviamente não estou dizendo que você tem que trade baseado no que você escuta de uma pessoa no YouTube. Faça a sua pesquisa, olhe o gráfico, procure informações em relação à empresa, mas essa é uma empresa que eu vou estar olhando também com carinho. A gente também tem trades na NVIDIA. A NVIDIA tem sido assim um cash cow para a gente tem trade dela upside, downside, a gente tem feito excelentes lucros com ela, a gente já teve trade dela de 2 semanas atrás de 215%, e a gente teve um trade que não foi bom, mas de um modo geral a NVIDIA tem sido uma excelente empresa para a gente. Eu vou estar olhando também com carinho, na verdade, na semana passada a gente abriu posições bullish na NIO. NIO é um fabricante de carro chinês, de carro elétrico. Eles tiveram uma queda muito grande nos últimos semana e meia, talvez. Obviamente, você acompanha aqui nosso canal, você sabe que a Didi é uma empresa chinesa que foi delisted, ela saiu, e existia muito sympathy play. Sympathy play nada mais é um termo que a gente usa que às vezes outras empresas, mesmo não sendo do mesmo setor, ou que tem alguma coisa em comum, que eles seguem a tendência de um estoque. Então, como a Didi foi delisted, caiu, a Baba caiu, a NIO foi junto com medos que o medo que o mercado tem agora de delisting de alguns estoques chineses, não estarem mais nos nossos indexes. Eu preciso fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo sobre isso explicando. Eu fui muito bullish na NIO, eu tive muitos estoques, eu já não tenho tanto, eu gosto de trade baseado nas notícias, como eu falei, atuais. O meu approach é sempre ter como base do portfólio. Isso é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Eu não entendo porque não se vê isso mais na internet, no YouTube. Que a base do seu portfólio, escutem isso, guardem isso, por favor. A base do seu portfólio, nada disso que eu estou falando para vocês hoje substitui você ter um portfólio baseado. O core, a base do seu portfólio deveria ser blue chips, high quality companies que trade no S&P 500. Eu estou falando de Apple, eu estou falando de Microsoft, estou falando de Home Depot, eu estou falando de Lowe's, eu estou falando de Procter & Gamble, eu estou falando de American Express, eu estou falando dessas grandes empresas. O famoso boomer stocks, o famoso stocks que não vão entrar como meme stocks que a molecada vai estar interessada. Mas se você ouvir isso, se você tirar isso desse vídeo, você vai ver uma diferença gigantesca no seu portfólio em 5, 10, 20 anos, para você e para sua família. Não esqueçam disso, nada disso substitui um bom portfólio baseado em blue chips. E ETFs que carreguem esses blue chips também. Então a gente vai estar, eu abri uma posição bullish na NIO. Esse fim de semana foi o NIO Day, nada mais é do que um boutique event onde eles mostraram um novo produto, um novo carro, novas tecnologias que eles estão lançando, novas tendências. A empresa é muito promissora, mas lembre-se que o estoque é o estoque, a empresa é a empresa, você pode ter uma boa empresa com mau estoque e vice-versa. Mas a gente abriu um bullish position neles, a gente vai estar esperando o resultado para amanhã. Então, NIO outro para você tá observando. Além dessas empresas individuais, outra maneira, uma excelente maneira de você trade essa possível bullishness, Santa Rally, são os indexes, e você pode trade através dos ETFs. Os meus preferidos são o DIA, DIA, esse acompanha o Dow Jones Industrial. Inclusive a gente fez um trade nele nessa quarta-feira passada, logo depois do pronunciamento do Jay Powell. A gente saiu com lucro de 51%, foi ótimo. Você também pode ficar de olho no SPY, o SPY, que é o ETF que acompanha o S&P 500, e o terceiro seria o KKQ, o QQQ, Triple Q, como você quiser dizer, que acompanha o Nasdaq. Todos esses indexes estão perto de all-time high, mas acreditem, vou botar o gráfico deles aqui, mas se você, existe sempre a possibilidade de puxar o mercado mais para cima, então mais uma coisa para você ficar de olho nesses últimos dias.
Outro estoque que a gente vai estar olhando é AMC, ao contrário de tudo que eu falei em relação ao Blue Chip. É um meme stock, é um estoque que tá em evidência e as pessoas estão comprando. Realmente a empresa, o valuation da empresa não está no lugar certo, mas de qualquer maneira a gente trade momentum também. A gente entrou no trade na sexta-feira passada, de manhã cedo, a gente entrou num momento assim ótimo. Eles tiveram valorização nesse dia de 19%, foi incrível. Talvez seja um short squeeze. A gente fez um call option, a gente saiu com 136% para um day trade, foi realmente excelente. Então vou estar de olho, porque eles inclusive fecharam, logo depois de que eles fecharam o dia com um pouco mais de 19%. No pod market eles continuaram subindo, então a gente tem a possibilidade de um short squeeze. Eu saí, obviamente, a gente saiu lá no Discord, tiramos o lucro, mas se tiver uma possibilidade de subida também na segunda-feira, a gente volta e a gente vai analisar para ver se vale a pena. Outra coisa interessante, eu quero fazer um vídeo dedicado só para isso, é que num cenário inflacionário, mais uma vez, historicamente falando, e obviamente the economics apontam para isso, que existem certos setores que se beneficiam. Então, um deles é o setor financeiro, bancos, Bank of America, JP Morgan Chase, Citi, ou um bom ETF, o XLF, vou deixar aqui para vocês também, é um ETF de bancos. Então a gente vai fazer um vídeo dedicado, porque a gente vai se concentrar agora nessas últimas semanas, obviamente, na possibilidade do Center Rally, mas começar a pensar no que vai acontecer no ano que vem e preparar tanto o nosso portfólio como as estratégias de trade para short term, para adaptar à condição do momento do mercado, que é uma coisa muito importante. A gente tem que sempre contextualizar as coisas. Eu sempre digo que não existe, nesse business não existe fidelidade, você trade as oportunidades. E a gente vai estar olhando as oportunidades que vão se apresentar, tanto nessa semana como no ano que vem. Pessoal, é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem interesse de receber os nossos trades e aprender mais como investir nos Estados Unidos, a gente tem um canal no Discord, uma comunidade maravilhosa de pessoas como você que querem aprender. A gente fala sobre trades o dia inteiro, você recebe nossos alertas. A gente tem um canal, uma parte que é aberta, é grátis, você pode entrar lá. A gente coloca informações sobre o mercado, a gente bate papo sobre perguntas que você tenha, e a gente tem uma outra parte que é o Premium, que você tem acesso a nossos dados. De qualquer maneira, pagando ou não, não interessa, seria bom receber vocês lá. Eu vou deixar na descrição o link aqui. Também considere subscribe para o nosso canal. A gente sempre tenta trazer informações de qualidade para vocês, coisa séria. Isso aqui não é brincadeira. Tem gente que trata isso como se fosse assim, uma coisa assim de menos importância. Eu acredito que você trabalhar, e você estudar e você aprender sobre o seu futuro financeiro beneficia tanto você como a nossa sociedade como todo, como o nosso povo, tanto aqui, a nossa comunidade brasileira aqui, que mora de imigrante, quanto aí no Brasil. Deixe o seu like, faça um comentário se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você quer ouvir, se você concordou ou não concordou. Eu adoro responder vocês, espero ver vocês no próximo vídeo.